Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se escolhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que constrói uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz essa belíssima comparação para que nós possamos entender quem vive o Evangelho e quem não vive. Quem vive o que ele ensina e quem não vive o que ele ensina. Porque Jesus ele percebia isso muito bem na vida dos fariseus, dos doutores da lei e das outras autoridades religiosas daquele tempo. Aquele tipo de situação. Fala, mas não vive. Lembremos o que Jesus falou, isso aqui na semana retrasada, quando ele pegou ali o Evangelho de São Mateus, do capítulo 23, e ali falava que ouça o que eles dizem, referindo-se aos fariseus, mas não façam o que eles fazem. Não havia sintonia no que eles proclamavam com o que eles viviam. Por isso que Jesus, hoje ele está dizendo, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore que dá frutos ruins, ela não é boa. Uma árvore que dá frutos bons é porque a árvore é boa. Você compreende? E tem uma coisa, não vamos olhar simplesmente esse evangelho na perspectiva de ficar observando as pessoas ao nosso redor, para nós começarmos a dizer, tá vendo? Aquela dali vive e aquela dali não vive. Mas vamos olhar para o nosso interior, vamos encarar, nos encarar. E diante disso vamos ver. Eu tenho vivido o que Jesus tem me ensinado? Porque nós vamos encontrar
pessoas que se admiram com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, fazem até belas orações, agradecendo a Deus, a nosso Senhor, por aquilo que Ele fala, mas na hora de pôr em prática, acaba não colocando. E aqui Jesus está falando de uma coisa muito importante. A boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que está imbuída de Deus, ela não tem como falar outras coisas, ela não tem como falar besteira, ela não tem como contar piadas, ou sabe lá o que, ou contar histórias que vão contra os ensinamentos do Senhor. Porque ela está tão imbuída de Deus que ela só quer falar de Deus. Ela só quer embeber-se de Deus e falar para o outro aquilo que está no coração dela. Embora eu tenha dito agora que nós precisamos nos observar, mas observemos agora também as pessoas que estão ao nosso redor. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam. Por aquilo que elas falam, nós vamos observar quem é aquela pessoa. E agora voltando também para nós, como eu falei antes, você vai observar se você está num caminho de santidade mesmo, a partir daquilo que você fala. Meus irmãos, nós não podemos ser hipócritas como os fariseus. Nós temos que estar imbuídos das coisas do Senhor. Por isso a necessidade de se fazer uma boa leitura espiritual, de meditar a Sagrada Escritura, de ouvir também bons sermões, de ouvir bons ensinamentos. Eu vi um testemunho de São João Paulo II, e eu não sei a quem que ele estava se referindo. Diz que estava um pregador lá pregando o retiro, e na hora que ele estava ali falando, São João Paulo II ali atento, aí uma pessoa veio falar com ele, ele diz assim: quando um homem de Deus fala, nós devemos nos calar. Quando um homem de Deus fala, nós devemos nos calar. E o homem de Deus, a mulher de Deus, só tira do seu coração coisas boas. E naquele momento, que em alguma situação a pessoa ela dá um deslize, imediatamente a consciência dela, porque a consciência é Deus quem fala, Deus já vai dizendo: isso que você falou não foi bom. E aí a pessoa, ela se sente entristecida. Eu conheço uma pessoa que ela dizia bem assim para mim: padre, quando nós formos lá, naquela convivência, ou quando nós estivermos lá conversando com as pessoas, não vamos permitir que a conversa se desvie para coisas ruins, para nós não sairmos de lá com a consciência pesada. Você entendeu? Essa pessoa não queria falar, mas foi Vanúzia, que muitas vezes, em algumas situações, ela fala isso.
Vamos lá, vamos conversar. Mas não vamos permitir que o diálogo, que a nossa conversa, ao sairmos de lá, nós saiamos com a consciência pesada. Ou seja, por que eu falei aquilo? Não deveria ter falado daquele jeito. Eu não deveria ter insinuado aquele tipo de brincadeira. Porque isso faz mal. Faz mal para o coração. Faz mal para a alma. Quando eu falo coração, eu estou falando isso. Faz mal para a alma. E aí nós ficamos entristecidos. E aí entra o que Jesus acabou de dizer. Por quê? Me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Por que não faz? Por que você não faz o que eu te digo, o que eu ensino? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter esse coração centrado em Deus. Vamos ter os nossos pensamentos, que sejam os nossos pensamentos, os pensamentos de Cristo, como São Paulo falou esses dias na primeira carta aos Coríntios, que o nosso pensamento seja o pensamento de Cristo. Que nós tenhamos esse pensamento, que o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida, ela esteja voltada para Cristo. E aí, do nosso coração, do nosso ser, só vai sair coisas boas. E a partir daí, nós daremos bons frutos, frutos de santidade. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós enchemos o nosso coração com tudo aquilo que se fala de Deus, nós iremos transmitir. Se o nosso coração enche-se de porcaria, só vai sair porcaria do nosso coração. Aqui eu me lembro mais uma vez do testemunho de São Luís Gonzaga. Quando ele ia ao encontro dos amigos dele, ele preparava o que ele iria conversar. Ele já ia com os temas devidos. Por exemplo, ele pegava um trecho, uma palavra da vida de um santo, ou um trecho do Evangelho, e aí ele levava e lançava ali no meio das conversas, justamente para que as coisas não começassem no espírito e terminassem na carne, ou talvez já começasse na carne. E aí a conversa fluía. E os amigos de São Luís Gonzaga tinham um respeito tão grande para com ele, que quando eles estavam conversando besteira, coisas que não tinham nada a ver, que não edificava o coração, mas pelo contrário, manchava assim o coração. Então, eles diziam, quando o Luís Gonzaga estava chegando, eles diziam: vamos silenciar, vamos calar, porque o Luís Gonzaga, o Luís está chegando. Era assim que ele fazia. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você compreende? Faça a sua avaliação. Perceba. Olhe. Veja.
se realmente do seu coração tem brotado palavras que edificam. Como nós, quando lemos o Evangelho, no final nós dizemos palavra da salvação. Palavra que salva. Jesus, quando ele veio no meio de nós, ele só trouxe palavra que salvava. Era só palavra de salvação. Da boca de Jesus nunca saiu nada que manchasse tanto o coração da pessoa como o coração dos outros que estavam em volta. Sempre palavras santas, palavras que edificam. Hoje o mundo precisa de palavras que edificam, palavras que santificam. É só você ver. Os filmes, os programas humorísticos, é sempre palavras com dupla intenção, palavras maliciosas. Às vezes, ali naqueles anúncios aí da internet, sempre entra algo malicioso. Como nós vamos ter uma mente pura e um coração puro desta forma? Lembremos que ali nas bem-aventuranças Jesus fala: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Justamente porque Jesus falou isso, o que é que Satanás está fazendo? Ele está lançando no ventilador e jogando no mundo sempre palavras que não edificam, palavras que matam, palavras que denigrem a imagem do outro. Não, meus irmãos, que as nossas palavras sejam palavras santas. Repito, se nós falamos palavras santas, é porque o nosso coração está cheio de palavras santas. Vejam as músicas que são cantadas hoje. Lembremos que antigamente, quando se fazia uma letra de uma música, ali estava cheia de poesia, cheia de ensinamento. Hoje, qualquer besteirinha que fala, aí vem aquele ritmo pesado por trás, e aí faz o maior sucesso. Às vezes é uma música com uma frase boba, e justamente uma frase que não edifica, e faz o maior sucesso. Mas por que faz o maior sucesso? Porque o mundo jaz nas trevas. E as pessoas cantam, ensinam outros a cantar. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar desse jeito? Músicas maliciosas, pode ver, músicas que vão contra os mandamentos da lei de Deus. É música falando do homem que, me desculpe eu dizer assim, que vai atrás daquela outra mulher. E são essas músicas que fazem sucessos. E tá aí no coração e cantando, né? De pessoas que vão na igreja, que comungam diariamente, que dizem que rezam. É como se separasse, né? Agora eu rezo e agora eu vou para o mundo, vou cantar as coisas do mundo. É por isso que Jesus está dizendo aqui: por que me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Vejam bem, faça essa avaliação, tanto você como eu. O que eu tenho falado? O que eu falo edifica? O que eu tenho cantado
O que eu tenho cantado edifica? O que eu tenho lido, o que eu leio edifica? E o que eu tenho ouvido edifica? Porque se não edificar, meu irmão, está na hora de jogar tudo isso no lixo e procurar colocar as coisas que são boas. A boca fala do que o coração está cheio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.